Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre adaptações ao ambiente físico, ou seja, a gente sabe que os organismos têm interações com o ambiente físico e esse ambiente físico às vezes tem condições de temperatura, por exemplo, que são extremas, né? E todo organismo que vive num certo ambiente tem adaptações evolutivas que tornam apto a vida nesse ambiente. Então, aqui a gente tem um exemplo do camelo, né? Aliás, isso aqui é um dromedário, e ele vive no deserto, né? A gente vê que aqui é um ambiente muito árido, não tem muita água disponível, a temperatura no deserto à noite é muito fria e durante o dia muito quente, né? Então, como é que um animal desse tamanho faz para não perder muita água na transpiração para manter a temperatura corporal? O camelo, na verdade, ele tem veja, um animal de tamanho grande, né? Então, imagina se ele tivesse que perder água na transpiração para manter a temperatura corporal. Provavelmente ele não encontraria água suficiente no deserto para conseguir manter essa taxa de evaporação. Então esse animal tem a capacidade de durante o dia, né, ele primeiro vai acumular calor que vem do sol e também que vem da radiação aqui do ambiente que está quente. A tendência é que ele ganhe temperatura. Como ele é um animal de tamanho grande, esse aumento de temperatura ocorre de forma lenta, né? Demora muito tempo para aquecer todo o corpo do dromedário. E ele também tem a capacidade de permitir, apesar de ser um animal que tem uma temperatura, um mamífero, né? Temperatura corporal constante, ele consegue permitir que a temperatura do corpo dele aumente durante o dia. Então, dessa forma, ele permite que fique mais elevada do que a maioria dos mamíferos. E à noite, ele dispersa esse excesso de calor no ambiente frio. Então, dessa forma, ele consegue, com essa variação de temperatura corporal, né, não perder tanta água e continuar existindo nesse ambiente. Já animais menores, né, como aqui a gente tem o exemplo do rato canguru e das marmotas, né, outros animais que vivem em ambientes desérticos, né, que tem esses extremos de temperatura e onde não tem muita água. Os ratos canguru, né, eles utilizam a estratégia de fazerem a busca por comida durante a noite. Então, eles são ativos durante a noite. E isso faz com que eles economizem água, né? Durante o dia, eles ficam em tocas. Já as marmotas, né, elas são diurnas. Então, quando elas saem para buscar seus alimentos, elas estão num ambiente extremamente quente, né? Então, quando a temperatura do corpo da marmota começa a esquentar muito, elas voltam para suas covas para resfriar. As covas estão mais frias e quando a temperatura baixa, elas saem novamente para fazer suas atividades. Então, aqui a gente tem respostas comportamentais a um ambiente muito quente e seco, que permitem que os organismos poupem água. Então, basicamente, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a luz e energia na biosfera, a radiação solar e o papel dela, né? Inclusive na fotossíntese. Vamos falar um pouco dos tipos de fotossíntese. Vamos falar também sobre difusão e assimilação de gases dissolvidos na água, como a temperatura limita a ocorrência de vida, é um dos fatores ambientais mais importantes. E aí, já falando de temperatura, vamos falar sobre limites de tolerância à temperatura, como é que é o ambiente térmico onde vivem os seres vivos e sobre a homotermia, que é a capacidade de manter a temperatura corporal constante. Então, iniciando, né? Luz e energia para a biosfera. Quando a gente vê a luz do Sol, né, a gente tem que dividir a luz do Sol, ela chega aqui na Terra em forma de fótons.
né? E esses fótons de luz, eles não trazem só a nossa luz visível, que está representada aqui nas cores do arco-íris. Então, quando a gente vê um arco-íris, a gente está vendo parte da radiação solar que é emitida pelo Sol, né? Nesse lado do gráfico aqui, a gente tem a quantidade de energia em watts por metro quadrado, por milímetro, por nanômetro, né? Então, onde a curva do gráfico aqui está mais elevada, a gente tem mais energia. E onde a curva está menor aqui, a gente tem menos energia. Então, e nesse eixo do gráfico, a gente tem o comprimento de onda em nanômetro. Tá? Essa energia do Sol vem em ondas. E a gente tem aqui os comprimentos de onda mais energéticos, né? Que tem os menores comprimentos de onda, como vocês podem ver aqui embaixo. E à medida que esses comprimentos de onda vão ficando maiores, a quantidade de energia contida neles vai diminuindo, né? Então vejam, de um lado do gráfico, aqui do lado esquerdo, a gente tem o comprimento de onda extremamente alto, né? Baixo, desculpa, e a gente tem energia mais alta, são os nossos raios UV, UVA, UVB, né? São aqueles raios que a gente também tem que evitar a hora do sol mais quente, meio-dia, né? Esses são aqueles raios que são capazes de modificar nosso DNA, causar câncer, enfim, né? Então a radiação ultravioleta é um tipo de energia que o Sol manda. Depois a gente tem o comprimento de onda visível, né, que são as cores do arco-íris, e os comprimentos de onda maiores aqui, né, de 1000 a 2000 nanômetros, a gente tem a radiação infravermelha, que a radiação infravermelha é, em outras palavras, o calor que o Sol também emite para a Terra, né? Vejam que a maior quantidade de energia está aqui, o pico de energia está nas cores aqui roxa, azul, né, verde, mas basicamente no espectro de luz visível que chega do Sol, certo? A gente tem também, à medida que essa radiação do Sol chega no topo da atmosfera da Terra, a gente tem uma grande quantidade de energia ainda, essa linha amarela, né? E à medida que essa radiação vai passando pela atmosfera, que ela vai encontrando partículas de água e sendo refletida, essa radiação, ou qualquer outra partícula de sujeira também, né, reflete de volta essa radiação, a quantidade que de fato chega no nível do mar num dia sem nuvens é bem menor. Vejam aqui que esses comprimentos de onda aqui, ó, vejam essa linha marrom, esse comprimento de onda UV acaba nem chegando aqui na Terra, né? Mas ainda chega uma quantidade razoável de energia UV, de luz visível e também do próprio calor, certo? Num dia nublado, essa curva diminui ainda mais. Então, num dia com muitas nuvens e chuva, a gente recebe menos radiação ainda, certo? Então, a gente tem essa luz visível, que vai ser responsável pela fotossíntese, a infravermelha, que vai ser responsável pelo calor, e a radiação ultravioleta, que é a radiação nociva que vem do Sol. Essa luz do Sol, quando atinge a superfície da Terra, ela vai causar diferentes efeitos dependendo do seu albedo, certo, gente? Então, albedo é o percentual de radiação do Sol que chega numa superfície e que ele é imediatamente refletido. Então, quanto mais branca for a superfície, maior será o albedo. E quanto mais escura, menor será o albedo, né? Aqui, gente, se vocês já tiveram durante o dia no sol quente com uma camisa preta ou com uma camisa branca, vocês vão saber que a camisa preta esquenta mais rápido, porque a luz é absorvida pela camisa, né? Ela não reflete, até por isso que a camisa é preta, né? Então, no planeta Terra, onde a gente tem grandes áreas de neve, a gente tem uma refletividade, a gente tem um albedo alto, ó, entre 80% e 95%. Já em gramíneas, em campos com gramíneas, entre 25% e 30% é refletido de volta. Então, só o restante da energia é que de fato fica em forma de calor ou mesmo fotossíntese
na grama. Já em plantações humanas, né, mais escuras, a gente tem aqui entre 10 e 25%, nas florestas entre 10 e 20%. O asfalto é um dos tipos de superfície que tem o menor albedo, entre 5 e 10%, então naquela hora mais quente do meio-dia é onde a gente vai ter a temperatura mais alta na cidade. Concreto entre 17% e 27%, então vejam, se o prefeito quiser deixar a cidade menos quente, ele pode substituir o asfalto por um concreto mais claro, né? E dessa forma você diminui a temperatura local. O albedo aqui nos oceanos, os corpos d'água variam muito, né? Porque os corpos d'água também variam a sua coloração, né? E também depende da altitude do sol. Então, na hora mais no início da manhã, no final da tarde, os raios solares eles incidem no oceano perpendicularmente, né? E acabam sendo quase todos refletidos, aí o albedo é baixo, né? Aliás, o albedo é alto nessa hora. E na parte mais quente do dia, meio-dia, o sol está incidindo, né? De uma forma mais aqui direta na água. Então ele consegue penetrar mais na água e isso faz com que o albedo diminua aqui para em torno de 10%. Então vejam que o clima numa região vai depender do tipo de cobertura de solo que a gente tem. Geralmente cidades têm um baixo albedo e esse calor que vem do sol ele acaba ficando na cidade, acaba esquentando a cidade porque casas, asfaltos, outros prédios, né, todos eles estão absorvendo a energia que vem do sol. Isso faz com que cidades sejam mais quentes que florestas. Mas aí, professor, floresta também tem um albedo baixo, né? Entre 10 e 20%. Por que a floresta então não é tão quente quanto uma cidade se ela fica com essa energia do sol assim como na cidade, né? Gente, aqui na floresta, na verdade, essa energia que chega do sol e que é absorvida pela floresta, ela é utilizada, ela não é convertida necessariamente em calor sensível, ela é transformada pelas plantas para fazer fotossíntese. Então a parte já é gasta na fotossíntese. A energia do calor é usada para evaporar a água que está nas folhas das árvores, então e de outras plantas. Então o calor do sol ele é transformado em vapor d'água, né? Então a gente não sente tanto o calor aqui numa floresta, apesar de ter um albedo baixo, né? É, quanto na cidade. Aqui na cidade não tem fotossíntese, não tem evaporação de água e o calor de fato ele é convertido, ele é usado para esquentar a superfície e também o ar sobre a superfície. Então as cidades acabam sendo mais quentes. E aí, já pensando agora na luz visível, né, na radiação, na quantidade de luz visível que existe, vejam aqui, né, a gente tem essa faixa de comprimento de ondas, né, com muita energia. É aqui que está a energia que as plantas utilizam para fazer fotossíntese. Então, a maior parte das plantas verdes, né, utilizam clorofilas que é para fazer a fotossíntese. E a clorofila ela acaba absorvendo uma quantidade, ela prefere aqui o espectro de onda vermelho, aqui em torno de 700 nanômetros, né? Então esse comprimento de onda é o que as plantas usam para fazer fotossíntese. E também comprimentos de onda azul. Então elas usam o azul e o vermelho para a energia desses comprimentos de onda para fazerem fotossíntese. Então vejam, quando esse espectro de cores chega na folha de uma árvore, ela faz o quê? Absorve todo o azul, ou boa parte do azul e boa parte do vermelho. O que sobra? Sobram os outros comprimentos de onda. Eles é que são refletidos, por isso que o aspecto de uma planta verde é verde. Vejam, essa é a parte que sobrou, né? A gente também tem outros organismos, principalmente que vivem no fundo do mar, que utilizam carotenoides ao invés de clorofilas para fazer fotossíntese. Os carotenoides, na verdade,
tem uma preferência pelos comprimentos de onda entre o azul e o verde aqui, né? Entre 500 nanômetros mais ou menos. Por que que isso acontece? Né? São fotossintetizadores, mas a gente tem que imaginar que quando a gente tem aqui a superfície de água, né, no oceano, a gente pode ter a luz penetrando até 100 metros de profundidade, certo? Então, quando a luz chega aqui em cima, na superfície da água, ela tem todos esses comprimentos de onda que chegam do Sol. Só que a água, ela tende a absorver mais esse comprimento de onda vermelho. Tá? Essa parte aqui, essa faixa dos comprimentos de onda que chegam do Sol. Né? Então, o que acontece lá no fundo do oceano, quando já está a 20, 30 metros, né? É que essas cores praticamente não existem mais. Então, todo o fundo do oceano se parece com algo azulado, certo? Então, quando a gente mergulha muito fundo no oceano, a gente enxerga tudo azul. Né? E vejam, os carotenoides são de plantas que estão lá no fundo e que não recebem mais essa porção laranja, vermelha do comprimento de onda da luz do Sol, e por isso eles vão utilizar a quantidade, o comprimento de onda de luz que está disponível para eles. Então, quando a gente vai para o fundo do oceano, né, a gente vê mais ou menos isso. São organismos fotossintetizadores vermelhos. Né? Eles estão, na verdade, absorvendo, né, essa faixa de comprimento azul, e quando a gente dispara um flash aqui, vai com a câmera fotográfica com o flash e dispara uma luz branca aqui, o que reflete aqui é o vermelho, porque a parte azul, esses organismos já absorveram. Né? Então a gente tem diferentes organismos aquáticos aqui no oceano, como a uva, que é uma alga que é mais superficial, está mais na superfície do oceano, tem cloroplastos, né? Então a uva ela utiliza esses tipos de pigmentos, aliás, de luz solar, esses comprimentos de onda. E a porfira, né? Já está mais no fundo, é uma alga vermelha e ela utiliza esses comprimentos de onda aqui que chegam até o fundo do oceano. Bom, gente, é essa que eu tinha sobre luz, né? E a gente continua na próxima parte da aula.